Você provavelmente tem algum amigo que acha que entende mais de história do que um professor de história, que entende mais de economia do que um economista, que entende mais de política do que um cientista político. Aliás, em quem você votou na última eleição, hein? Você acha que quem votou no adversário de quem você votou na última eleição sabe mais ou menos de política do que você? Vamos falar sobre a chamada Síndrome de Dunning-Kruger. A síndrome de Dunning-Kruger se caracteriza na atitude de achar que você sabe mais sobre um assunto do que realmente você sabe. Na verdade, a definição precisa diz que a síndrome se manifesta quando uma pessoa tem uma super confiança num pseudo-conhecimento. Como assim? Para a gente entender isso melhor, vamos falar como que surgiu a pesquisa que deu origem ao estudo sobre essa síndrome. Tudo começou na Universidade de Cornell, quando dois pesquisadores, um chamado Justin Kruger e o outro chamado David Dunning, resolveram investigar um caso muito curioso. Trata-se de um assaltante trapalhão chamado MacArthur Wheeler. Ele resolveu assaltar 2 bancos e ele foi flagrado pelas câmeras de segurança, né? E quando os policiais conseguiram capturar o MacArthur e ele assistiu aos filmes, ele assumiu que era ele, mas ele estava incrédulo e ele ficava falando, eu não acredito, ou em inglês, I don't believe. E os policiais, os investigadores ficaram curiosos com aquela cena, porque ele já havia assumido que era ele mesmo na filmagem, mas mesmo assim ele ficava repetindo, eu não acredito. Por que ele ficava falando isso? Resolveram perguntar, por que você está dizendo isso, cara? Foi quando ele surpreendeu os policiais e os investigadores, dizendo que as câmeras não podiam me pegar, afinal de contas eu fiz tudo certo. O que você fez? Eu passei um limão no rosto. Sim, meus amigos, ele acreditava que se ele passasse limão no rosto, as câmeras não iriam detectá-lo. O Dunning e o Kruger perceberam então que era evidente que esse criminoso não tinha aptidão para ser um criminoso, né? No entanto, embora ele não tivesse essa aptidão, ele tinha uma super confiança. E foi isso que inspirou a investigação sobre como a superconfiança surge em relação a um conhecimento, em relação a uma competência que uma pessoa não tem. E aí vem uma curiosidade interessante, porque a investigação do Dunning e do Kruger começou com um tema nada casual. Eles resolveram começar investigando senso de humor. Eles sabiam que há determinadas piadas que fazem muitas pessoas rirem, mas sempre tem alguém que não ri. Essas pessoas que não riram ou não entenderam a piada, ou entenderam e não acharam graça. A questão, o alvo da investigação estava naqueles que não entenderam a piada. Mais precisamente, eles queriam verificar se essas pessoas que não entenderam as piadas tinham consciência de que elas não entenderam as piadas. E aí eles resolveram pegar uma série de piadas aleatórias e pedir para que humoristas profissionais, dentre eles o Woody Allen, avaliassem, dando notas de 0 a 10 para saber se uma piada era engraçada ou não, né? Esse era o método da pesquisa do Dunning e do Kruger. Enfim, eles pegaram lá uma lista de várias piadas, os humoristas profissionais deram notas de 0 a 10 e eles resolveram pegar então essas mesmas piadas e colocar para que estudantes da Universidade de Cornell também avaliassem e dessem nota para essas piadas. E eles perceberam que um grupo específico de pessoas deram notas altas para piadas que os humoristas profissionais disseram que eram ruins. E esse mesmo grupo deu notas muito baixas para piadas que os humoristas profissionais disseram que eram boas. Além de atribuir uma nota para essas piadas, essas pessoas tinham que fazer uma espécie de autoavaliação para verificar, para dizer se elas tinham muito ou pouco senso de humor. E aí veio a grande descoberta de Dunning-Kruger. Justamente essas pessoas que fizeram as avaliações discrepantes eram aquelas que diziam ter o maior senso de humor da autoavaliação. Eram as mais autoconfiantes. E aí é claro que o que começou como sendo o assunto humor passou para outros assuntos, né? O Dunning e o Kruger foram para outros assuntos como política, esporte, para avaliar o quanto as pessoas que não eram competentes nesses assuntos se sentiam confiantes em responder perguntas acerca desses assuntos. Um método muito parecido, eles faziam ali uma avaliação, no caso sobre o conhecimento de esporte, né? Eles faziam uma espécie de prova de esporte. É importante que se diga que essa prova não seguia aquele modelo tradicional que a gente conhece de testes de múltipla escolha, mas era algo mais parecido com um verdadeiro ou falso, né? Porque as pessoas que estavam participando do teste não podiam ter essa sensação de que estavam sendo avaliadas em termos de conhecimento. Enfim, elas respondiam perguntas em relação a um determinado assunto, como esporte, por exemplo, e em seguida tinham que fazer uma autoavaliação, dizer o quanto elas eram conhecedoras daquele assunto na opinião delas mesmas. E em diversos cenários a conclusão foi sempre a mesma. As pessoas com menor desempenho nessa prova objetiva eram aquelas que se diziam
mais conhecedoras ou que tinham a super confiança em relação àquele conhecimento. Por conta disso, o Justin Kruger e o David Dunning receberam o equivalente a um prêmio Nobel da Psicologia na descrição da síndrome de Dunning-Kruger. Agora, cuidado, hein, porque a síndrome de Dunning-Kruger não descreve pessoas. Eu sei muito bem o que você já está pensando. Ah, eu conheço um monte de gente que tem a síndrome de Dunning-Kruger. Então, meu caro, a síndrome de Dunning-Kruger não descreve pessoas, ela descreve um comportamento presente em todas as pessoas, inclusive em você. Todos nós manifestamos a síndrome de Dunning-Kruger em algum momento da vida para algum assunto. Toda vez que você se sentir super competente em relação a um assunto sobre o qual você não tem nenhum certificado acadêmico, digamos assim, você pode estar manifestando a síndrome de Dunning-Kruger. Quando você acha que sabe mais de política e sociologia do que o Fernando Henrique Cardoso, quando você acha que sabe mais de história do que o Leandro Carnal, quando você acha que sabe mais de futebol do que o Galvão Bueno, do que jogadores, do que pessoas que trabalham com futebol, você pode estar manifestando a síndrome de Dunning-Kruger. Todos nós manifestamos a síndrome de Dunning-Kruger em algum momento da vida, então, pelo amor de Deus, seja humilde. Não tenha essa arrogância de achar que a síndrome de Dunning-Kruger é uma exclusividade do outro, porque sim, ela está presente em você e em mim também. Tchau.